Quem já conhecia mais um? A grande maioria. Já tinha consumido café? Quem gosta de café? Pô, então, acho que está na maioria, né? Então tá. Contar um pouquinho da minha história, de onde eu vim. Então, eu sou nascido e criado em Curitiba. Tenho basicamente 3 paixões. Aqui estão elas: churrasco, vinho ou café, né? Ainda bem que eu ganho dinheiro com a última, porque me dava um puta prejuízo, né? Então, se quiserem me encontrar, me chamar para alguma coisa legal, tá aqui, tá fácil, né? Fácil agradar. E a minha jornada de empreendedor, ela começou muito antes de eu abrir uma empresa ou de começar no mercado realmente. Então, sempre tive vontade de ter um negócio. Não sabia o que, não sabia como, porque eu não venho de uma família de empreendedores. Vim de uma família classe média aqui de Curitiba. Nunca passei necessidade, mas também não tinha nada abundante. Fiz faculdade na UTFPR, o antigo Cefet. Fiz engenharia de computação lá. Não me formei, então era muito difícil para mim. Tinha que estudar muito, não era meu negócio, né? Quem é de TI, que sabe o que eu estou falando, na área de tecnologia. Mas ali começou e me ajudou muito no embasamento para entrar no mercado profissional. Então eu entrei no escritório de tecnologia do HSBC. Existiam 3 sedes no mundo: Brasil, China e Índia, e a gente prestava serviço para todo mundo. Então eu, como trabalhando aqui do Brasil, meu cliente era o HSBC da Inglaterra, depois trocou para o HSBC dos Estados Unidos, e com 3 anos dentro da organização, eu fui transferido para Nova York. Então eu era a pessoa mais jovem dentro do HSBC a ser transferido para fora do país. Tinha uma carreira muito promissora lá dentro do HSBC, onde com 22 anos, 23 anos, já estava fora do país, já almejava cargo de gerência, diretoria, muito jovem. Porém, com 22, 23, a gente acaba sendo um pouco imaturo em algumas atitudes e às vezes não aproveita as oportunidades de como elas deveriam ser aproveitadas. Retornei do HSBC porque num determinado momento eu olhava aquele mercado e via onde meus diretores estavam, quem estava sendo os diretores, como eles estavam dentro da organização, e aquilo não me motivava mais. Porque eu falava, pô, eu vou ser mais um número aqui, eu não vou fazer a diferença, eu não consigo agregar nada. Porque é uma empresa de 300 mil colaboradores que ela é muito engessada. É um processo engessado, e aquilo não era para mim. Eu queria sair um pouco da caixinha, eu queria fazer algo diferente. Eu tinha, como muitos aqui, tinha sido picado pelo bichinho de ser empreendedor. Eu só não sabia que ele estava aqui dentro aí. E aí voltei dos Estados Unidos, logo em seguida pedi demissão do HSBC, e aí comecei a empreender, trazendo um produto que não existia no Brasil, um tal de Vapor. Não sei se alguém já ouviu falar, os pendrive, né? Então isso começou em 2014, então eu e meu sócio, o Alan, a gente foram os primeiros a trazer isso para o Brasil, já faz 9 anos. Agora é muito na moda, né? Se tivesse continuado, talvez estava muito conhecido, ou preso, né? Então, os 3. São escolhas. Não necessariamente não parece ser conhecido, né? Preso, maior contrabandista de Vapor do Brasil. Podia ser, né? Então, mas foi ali que começou a jornada empreendedora. Eu tinha recém voltado dos Estados Unidos, então eu tinha tentado entrar no mercado financeiro lá e eu tinha quebrado. Então foi a primeira vez que eu quebrei, essa na pessoa física, foi lá em 2014. Não tinha dinheiro e aí nesse momento comecei a passar dificuldades. Então, sem dinheiro a gente montou nosso primeiro negócio, nossa importação de Vapor. E ali foi muito difícil todo o início. Então, não sei se alguém já montou algum negócio sem dinheiro. Quem montou já sabe o quanto mais você tem que correr. Às vezes com dinheiro já é difícil, sem dinheiro é quase impossível, e devendo nem se fala, né? Na verdade, quem me ajudou a iniciar o negócio foi o Itaú, com o financiamento do meu cheque especial. Deu golpe no HSBC ainda. Porque usei o cheque especial para montar o negócio e o limite do cartão de crédito. É óbvio que eu não paguei. O negócio não dá dinheiro nos primeiros 6 meses, 1 ano, 2, 3. A gente demorou alguns anos, né? Então, a hora que venceu a primeira parcela do cartão, era óbvio que eu não tinha dinheiro para pagar e virou uma bola de neve. Mas
ali é o primeiro insight que, pô, como é difícil começar sem ter capital, e principalmente eu acho que mais difícil do que sem ter capital é não ter o conhecimento. Eu falo que talvez uma das maiores burrices empresariais minhas, ela é a vergonha de perguntar. No começo da minha jornada, eu tinha vergonha de perguntar. E quanto mais você cresce, mais você está num ambiente de empresários, você descobre que o empresário está disposto a colaborar um com o outro, se você estiver no ecossistema. Então, durante muito tempo, a gente bateu cabeça sem ter necessidade. E o negócio não crescia, não evoluía, porque a gente não sabia como buscar, não sabia que eu podia perguntar para outras pessoas. Né? E, então, isso era meados de 2014, 2015, a gente iniciou ali a nossa expansão, começou a crescer, a gente começou a ter distribuidores por todo o Brasil. Tinha mais de 70 distribuidores de vapor de norte a sul. E o negócio começou a tomar forma, começou a crescer. Era uma marca que era inicial, a gente era fazer tipo um collab com os Estados Unidos. Era uma marca que era forte nos Estados Unidos e a gente estava tentando inserir no Brasil. Muito difícil, sem dinheiro. E começou a tomar corpo. Só que eu já estava com meus sócios, nós somos em 4 sócios. A gente falou, pô, a gente precisa crescer. Não adianta a gente continuar no mercado de vapor, porque eu acho que ele, primeiro que não era... A gente batalhava muito contra o lobby do cigarro. Cadê o Philip Morris lá? Porra, foi difícil contra vocês, né? Então, a gente tentou algumas vezes a liberação do produto, mas não tem juiz nenhum no Brasil que sabe... Estamos até hoje brigando, né? Imagina nós que era desse tamanho, né? Então não tem juiz nenhum no mundo, no Brasil, que vai aprovar isso. Então a gente sofreu muito, apanhou muito, e a gente entendia que a gente precisava pivotar o negócio para algo que desse escala, que crescesse e realmente a gente pudesse fazer carreira, né? E nesse momento a gente decidiu entrar no mercado de franquia. Então, nosso modelo de franquia, o primeiro modelo de franquia que a gente criou, ele se chama Sniper, era uma franquia de entretenimento para shopping, stand de tiro. Não sei se alguém já foi no Jockey lá, tem uma Sniper lá no Jockey. Então, era um segmento totalmente inovador. A gente pegou... Todo mundo conhece o paintball, o jogo de paintball, de se atirar um contra o outro? O Airsoft era basicamente igual, só que com arma de... Era uma arma que replicava uma arma de fogo, só que atirava uma bolinha de plástico, mas era de plástico. E qual que era o modelo que existia do Airsoft no mundo inteiro? Era você ir para um campo afastado da cidade e começar a atirar, fazer grupos de 5 contra 5, 10 contra 10, e tinha que matar o amiguinho lá, né? A gente falou, por que não tentar transformar isso em entretenimento? Só que não atirando um contra o outro, transformar isso num stand de tiro. Como é muito difícil você conseguir atirar com uma arma de fogo no Brasil, e o custo de uma arma de Airsoft no Brasil é muito elevado, totalmente diferente do resto do mundo, a gente falou, bom, eu acho que cabe um business aí, porque a gente compra as armas, aluga para a pessoa ter a experiência, poder segurar uma arma réplica de uma arma de fogo, se entretém, e eu acho que pode dar certo esse business. Então a gente desenhou, em 2016 a gente iniciou o processo de desenho da franquia, e a gente abriu nossa primeira operação ali em 2017. A franquia, ela era voltada para shoppings, então 99% das nossas lojas eram em shoppings. E espaço muito grande, muito colaborador, entretenimento, a gente tinha uma boa margem. O custo da operação, da venda do alvo e da bolinha, que a gente vendia alvo e bolinha, era muito baixo, mas tinha outros custos que estavam envolvidos. Então, em 2016, a gente iniciou 2017. E aí, uma linha do tempo, onde a gente abriu nossa primeira loja em 2017, 2 anos depois, a gente se tornou a maior franquia de entretenimento do Brasil. Então, a gente era um mercado que não era tão grande, não existem tantas franquias de entretenimento no Brasil. Quem que é de franquia? Tem gente que está começando franquia aqui, né? E quem que já tem franquia? Só 2? Tá. Então,
de uma forma muito rápida, a gente se tornou a maior franquia de entretenimento do Brasil. Não era um mega mercado, a gente estava ali com 60, 70 lojas e rapidamente a gente já teve esse reconhecimento. Por conta disso, eu saí na Forbes Under 30, então como um dos principais empresários do Brasil abaixo dos 30 anos, visto que a gente iniciou um negócio sem dinheiro e muito rapidamente já faturava 30 milhões. Então, para nós foi a escalabilidade foi muito rápida e muito grande. Só que, como o nosso negócio era entretenimento, ele tinha uma dor muito grande. Que era o quê? A pessoa estava sempre buscando inovação, algo diferente. Então, o entretenimento, se você não inova, você acaba morrendo. E não só entretenimento. Eu achava que isso, olhando para o nosso negócio, era uma particularidade nossa. Só que hoje eu vejo que se a tua empresa continua igual ela estava 6 meses atrás, você vai morrer. Então para e olha para o teu negócio hoje e pensa que daqui 6 meses, com certeza ele tem que ter alguma melhoria. Com certeza ele tem que ser melhor do que ele era hoje. Se você não parou para pensar nisso, você está muito fadado a quebrar. Não é, Laurence? Como é que é a frase lá? Se 6 meses não tivermos diferente, daqui 2 anos estaremos fora do mercado. Aí. Não sou eu que falo, é o cara ali, o cara da cultura. Muito legal, quem quiser. Eu vi que tem bastante gente com dor de empresa, de time e tudo mais, né? Bom cara para vocês trocarem, tá? Trocarem uma ideia, porque ele traz muito insight e isso acho que é um dos principais pontos quando você está dentro do G4, você está numa comunidade de empresários, é porque aqui ninguém tenta falar bonito. Eu sou aquela pessoa que não vou falar as palavras americanas, bonitas e tudo mais. Saudades. Eu acho que o papo tem que ser reto, o papo tem que ser direto e a gente precisa ser muito produtivo no que a gente faz. Tá? Então, como a gente entendia aquelas dores, eu como diretor operacional do negócio, eu comecei a buscar melhorias, inovações. Então eu fui para a Alemanha buscar simulador, fui para Portugal, dos Estados Unidos. O que existia de simulador? Porque a dificuldade, eu não sei se alguém aqui já criou alguma coisa que não existia antes. Alguém que tem empresa que não existia antes? Um segmento? Qual que é a grande dificuldade quando você cria alguma coisa que não existe uma referência? Tudo tem que partir da tua cabeça. Então, quando existe referência, você vai no benchmark, você olha aqui que o benchmark está fazendo e fala, puta, eu preciso copiar isso daqui. Então, a gente sempre foi muito inovador, assim, ó. Desde a época do Vapor, não existia referência, a gente não sabia como vender, como entrar no mercado, porque estava iniciando isso no Brasil. Aí a gente mudou para o segmento de entretenimento para estande de tiro, que era muito militarizado e a gente queria colocar pessoas normais para participar. E nesse momento, quando eu ia nesses simuladores ao redor do mundo, qual que era a característica que tinha? Todos eles que existiam eram voltados para uso militar. Então eu fui até no BOP, no Rio de Janeiro, eu cheguei aí lá, o Capitão Nascimento, o verdadeiro do filme, ele é amigo meu, que é o Rodrigo Pimentel. Então acabamos indo no BOP lá com um puta simulador para ver se a gente conseguia transcrever um simulador militar para entretenimento. E era algo extremamente custoso. Então a gente começou a encontrar uma dificuldade no nosso negócio e já enxergar o que poderia ser o futuro da Sniper. Se a gente não se atualizasse, se a gente não achasse uma solução. E aí, esses obstáculos, cada vez mais eles foram se agravando no nosso negócio. E quais foram esses obstáculos que a gente tinha? Posso sentar aqui, gente? Vocês importam? Valdomiro, não quero... Eu vi ali como é que você sentou. Ainda bem que o amigo não está aqui do lado, né? O risco diminui. Quando a gente olhava para a Sniper, um dos primeiros desafios que a gente tinha era o quê? Alto custo de aluguel. Alguém que tem loja em shopping? Por que você fez essa cara feia pro shopping, né? Quem tem loja em shopping sabe a dificuldade que é trabalhar com eles. Então eu tinha loja, por exemplo, no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, que era R$51 mil de aluguel. 110
18 metros quadrados. Então, era uma barreira muito grande para nós. Quando a gente iniciou o modelo de negócio, a gente estava recém saído da crise de 2015, 2016, tinha muita vacância no shopping. Então, a gente entrou como muita oportunidade. Muita loja tinha recém quebrado, a gente conseguiu adentrar nos shoppings. Só que o cenário, ele aqueceu muito rápido. 2018, 2019, ele começou a aquecer muito rápido e os shoppings começaram a pesar na mão, né? Então, a gente tinha lojas de 150 a 200 metros espalhados no Brasil todo. O custo de aluguel era altíssimo, era uma dor que a gente tinha. Segunda dor que a gente tinha, dificuldade de inserir tecnologia. Quando eu ia nesses simuladores ao redor do mundo, quando a gente vem trazer algo para o Brasil, não sei se tem alguém de importação aí, alguém trabalha com importação? A barreira de entrada no Brasil, tanto cambial quanto de impostos, ela é absurda. Então, um simulador que custava 4, 5, 6 mil euros na Europa, chegava custando 50 mil reais no Brasil. O que inviabilizava para o meu franqueado conseguir implantar isso. Porque ele precisava de 2, 3 simuladores, e ele precisava trazer material de suporte, apoio. Era basicamente montar uma nova Sniper no negócio. Eficiência de colaboradores. A hora que a gente olhava para a nossa operação, ela abria de segunda a segunda no shopping, das 10 da manhã às 10 da noite. E aí eu pergunto, quem que vai num shopping segunda-feira de manhã se divertir? Cara, não vai, né? Ninguém vai no cinema. 99% dos mortais não vão no cinema segunda-feira de manhã, né? E a gente precisava deixar a operação aberta. Então, segunda-feira de manhã, terça-feira de manhã, quarta-feira de manhã, eu precisava ter colaborador na operação, trabalhando, mas muitas vezes não se tinha receita. Então, a nossa eficiência do colaborador, ela era muito baixa, porque eu tinha lá 3, 4 pessoas trabalhando, porque é uma loja de 200 metros quadrados. Se chegasse alguém, eu tinha que ter gente para atender, mas 90% do tempo não chegavam essas pessoas. E aí a gente tinha muitas dores, que era o quê? Folha muito alta versus a receita que estava gerando. E eu não conseguia, então, tirar essas pessoas e otimizar pessoas. E o quarto ponto era a recorrência do produto. Quando o cliente ia e atirava, a volta dele às vezes demorava 2 meses, 3, 4, 6 meses para participar de novo. Como o nosso produto ele não tinha um alto valor agregado, diferente de um colchão que você paga ali 5, 6 mil reais e você compra daqui 5 anos de volta, o nosso custava 35 reais. Então eu precisava que as pessoas voltassem, senão eu tinha o quê? Toda vez estar adquirindo cliente novo. Nosso CAC, nossa aquisição de cliente, ela era, cara, infinita. Não parava nunca de pegar clientes novos, sempre tinha que estar adquirindo clientes, porque a recorrência era muito baixa. E um outro ponto, que nem está aqui, era quantas a gente conseguia colocar no Brasil. Porque as unidades elas tinham que ser em shopping, o shopping tinha que aceitar a gente, então existiam redes que não aceitavam, porque a gente estava bem numa transição ali de governo, onde ia entrar Bolsonaro, não ia entrar Bolsonaro, o armamento era bom, o armamento era ruim, então muito shopping não queria se posicionar nisso. E aí, então a gente tinha limitação de cidades, interior, por exemplo, Toledo, tem shopping lá Toledo? É grande? Não muito. Não dá. Se o shopping fosse meia boca, não dá. Qual que é a cidade lá? Mandaguari. Mandaguari? Tem um Mandaguari? Mandaguaçu. Quase. Toledo a gente tem, mais um. Então, a gente tinha necessidade, tinha limitação de onde colocar, tanto pela parte geográfica, quanto pela parte negocial dos shoppings. Então era uma outra dificuldade a nossa expansão. A gente sabia que era uma rede aí que podia chegar em 80, 100 franquias. Aí eu já vou falar um pouco de números de franquias, o quanto isso interfere na dor de um franqueador. A hora que a gente olhou isso, a gente parou e falou, a gente precisa criar um negócio que seja altamente escalável. A gente reuniu os 4 sócios e falou, a gente precisa realmente ser grande. E nesse momento, a gente pensou, vamos montar uma franquia que ela não tem essas dores. Então o que a gente pensou? Primeira coisa,
Se alto custo de aluguel é algo que nos incomoda, vamos montar um negócio que seja de 12 a 40 metros quadrados, que o aluguel não impacte tanto. Foi o primeiro ponto. Então a gente pensou, vamos reduzir os espaços que a gente precisa para o negócio. Um outro ponto, se a gente queria alta escalabilidade, o que a gente pensou? Vamos para uma franquia de alimentação. Porque todo mundo tem aquela máxima, né? A pessoa tem que comer todo dia. Então, negócio de alimentação não quebra. A pessoa costuma acreditar muito nisso. Então a gente falou, bom, já que é uma máxima, vamos para a alimentação. Primeiro ponto, que seja pequeno. Que a gente consiga implantar em qualquer lugar, que não tenha limitação de locais. Segundo ponto, dificuldade de inserir tecnologia. Quando a gente for olhar as operações de alimentação, o que a gente percebeu e encontrou? Que o operador de caixa, aquele cara que recebe dinheiro e faz a venda, o tempo efetivamente dele, ocupado para gerar trabalho, gerar receita, gira em torno de 30% a 40% do tempo. Então a ociosidade dele é muito maior do que a produtividade. Então a gente parou e pensou, por que a gente não automatiza a forma como as pessoas fazem pedido? Então a gente já tinha três pilares que o nosso negócio tinha que ter. Primeiro era que seria de alimentação, segundo num espaço pequeno, terceiro com automação dos pedidos. Quarto ponto era o quê? Vamos pensar na operação de uma forma que ela seja uma linha de montagem. Alguém aqui já assistiu o filme Fome do Poder? Vocês lembram uma cena onde o cara desenha no chão qual que era o processo e tentava minimizar os passos, tentava minimizar para as pessoas não se baterem? Então a gente pensou, se for o produto de alimentação que a gente for inserir, ele tem que ser em linha de montagem para que a gente minimize os operadores. E o último era a recorrência. A gente precisava sanar o problema da recorrência. A gente tinha 4 pilares definidos e faltava o último. Não sei se é o mais importante ou não, mas ele se chama produto. A gente tinha o modelo de negócio que a gente ia criar, mas não sabia o produto que ia colocar. Um pouco estranho, não? Quando a gente conta essa história, todo mundo questiona, como é que vocês pensaram no negócio sem ter o produto? E foi exatamente assim que aconteceu. A gente pensou com cabeça de gestor e não como cabeça de alguém que tem um comércio, alguma coisa que deu certo e quer criar escala. E aí a gente foi para o segmento de hamburgueria. A gente falou, vamos criar uma hamburgueria que seja rápida, a pessoa pede, leva, tudo mais. A gente falou, mas hambúrguer, o cara não come de manhã, ele não come todo dia, não sei se vai dar a recorrência que a gente precisa. E a gente pensou, então vamos para a pizza. Pizza, brasileiro apaixonado por pizza, a gente tem muito conhecimento e tendência do mercado externo, a gente pode trazer alguma coisa nesse segmento. A gente falou, cara, mas se a gente for para pizza, ele vai vender mais almoço e noite. Então é uma operação noturna que a gente precisava trabalhar. E nesse momento a gente foi e optou pelo café. Então a história da Mais Um, ela começou de trás para frente. O produto foi o último ponto que a gente pensou para lançar a franquia. Primeiro a gente sanou todas as dores que um franqueado poderia ter para ir pensar no produto. Para nós, na hora que a gente pensou nisso e definiu o café, um outro ponto importante, falando na escalabilidade do negócio, a gente não foi uma cafeteria. Eu não tenho uma unidade própria da Mais Um. Todas as unidades da Mais Um são franqueados. Então, quando a gente desenhou o modelo de negócio, a gente pensou já que ele teria que ser um modelo para expansão. Pensando na cabeça, como é que eu vou atender um franqueado lá em São Paulo? Então, não adianta eu achar um fornecedor que seja amigo da minha avó, que faz um bolo gostoso, que atende só o bairro. Eu preciso pensar com cabeça de larga escala. E a gente montou, então, a Mais Um. Saiu o modelo de negócio do papel. E a gente acreditava que a gente teria 100 cafeterias. Então esse projeto, quando a gente montou, a gente falou, um dia a gente vai ter 100 Mais Um cafés. Porque para nós, na hora que a gente falava em 100, a gente falava, meu Deus, 100 cafeteria é muita coisa. A gente vai entrar em toda a capital, esse projeto vai explodir em São Paulo,
Vai ter uma em cada esquina, vai faturar muito São Paulo, e a gente vai ter 100 mais um cafés. E o que aconteceu? Como é que seguiu-se a história? Nossa primeira loja, então, a gente inaugurou em dezembro de 2019, aqui em Curitiba, na 7 de setembro, do outro lado do Shopping Curitiba ali. Dezembro, Curitiba, todo mundo, a grande maioria acho que é de Curitiba aqui, né? Então sabe que curitibano vai tudo para Balneário Camboriú, dezembro, viaja para lá. Dezembro vai para Balneário, já a gente passou, 3 de dezembro foi quando a gente inaugurou. Logo em seguida, então, Natal, Ano Novo, janeiro todo mundo de férias, fevereiro daquele ano, 2020, a gente teve Carnaval, março, pandemia. Então a gente nunca operou sem ter pandemia. E o que a nossa empresa era? Era uma empresa de franquias que era sustentada pela Sniper. Era uma franquia de entretenimento em shopping, né? E quais foram os segmentos que mais foram afetados na pandemia? Primeiro deles, entretenimento. Segundo, shopping. O nosso era entretenimento em shopping. Fizemos o combo ali, né? E dia 17 de março, quando fecharam todos os shoppings, a gente já vinha de um momento de baixa, porque já existia o Covid lá na China e o pessoal já estava começando a ficar com medo. Então dezembro, que é o mês que explode o faturamento para nós, já não foi tão bom, né, porque o pessoal já estava com receio de ir para shopping. Janeiro também não foi bom. Fevereiro já estava uns 40%, 50% abaixo do que era o esperado, ainda mais que tinha carnaval. Março, do dia para noite, a receita nossa zerou. Então toda uma estrutura de franqueadora, ela acabou do dia para noite. E ali a gente teve o nosso ponto de inflexão. Ponto de inflexão, para quem não sabe, é aquele momento que você tem que tomar uma decisão drástica na sua vida, que é o vai ou racha. E a gente tinha caixa mais ou menos para mais uns 15 dias de operação, porque já vinha morto, já vinha dezembro, que era onde a gente faz um bom faturamento, dezembro, janeiro e março, janeiro e fevereiro, é onde a gente tem férias, o pessoal vai no shopping, gasta, a gente já vinha comendo o que a gente tinha de dinheiro, e em março a gente basicamente quebrou do dia para noite. Então, em março de 2020, a PDMG, que é a franquia dona da Mais Um e da Sniper, ela zerou a receita e tinha 15 dias de caixa para ou desligar todo mundo e encerrar as operações de cada um dos sócios e bater na porta de alguém pedindo emprego, pedindo alguma coisa, ou a gente fazia Mais Um dar certo. Naquele momento de pandemia, a gente tinha 4 unidades da Mais Um. E a gente teve aquele momento de inflexão e falou, a gente tem que fazer dar certo. A gente tomou a decisão de fazer dar certo. E 4 meses depois, então ali em agosto, 5 meses depois, em agosto, a gente atingiu a marca de 100 unidades. Então a gente saiu de 4 para 100, 5 meses depois. A gente teve um crescimento muito grande. Terminamos o ano com 190 unidades, 2020. 2021, a gente terminou com 413 unidades. Então, basicamente, a gente cresceu e aconteceu dentro da pandemia, porque não existia mais um café antes. E o resultado que a gente tinha, ele era irreal, porque a gente inaugurou em dezembro, janeiro não teve faturamento, fevereiro carnaval, março pandemia. E o que a gente fez para conseguir crescer num cenário tão adverso? E foi onde a gente se pautou. E nesse momento aqui eu quero dar um passo atrás e falar um pouco sobre escalabilidade. Se a gente for falar de franquia, e se alguém pensa aí para o segmento de franquia, eu acho que é legal entender um pouco de conceito de negócio. Como que a gente se pauta e quais são premissas que o franchise tem para ver se o negócio cabe no modelo de franquia ou não. Porque você pode expandir da mais diversa forma possível. Então você pode ir para o segmento de franquia, você pode ir para sócio operador, sócio investidor, você pode ir para investimento próprio com filiais. Então não existe jeito certo de você expandir seu negócio. Talvez é aquele momento, se você tem capital ou não, entender se o teu produto ele vai agradar os outros ou não. E quando a gente fala em franchising, a gente tem basicamente 4 premissas. Primeira delas,
o teu negócio, ele tem capacidade de ter tamanho e escalabilidade? Por que eu falo isso? Um dado interessante, que na ABF, hoje na ABF são 3.200 e poucas marcas no ranking da ABF. Que a ABF é a Associação Brasileira do Franchise. É uma associação onde a grande maioria das franqueadoras do Brasil estão associadas. Ela é uma associação muito forte a nível nacional. E quando a gente fala da ABF, em torno de 85% das marcas que estão filiadas à ABF possuem menos do que 50 unidades. Tá? E olha que interessante, se você tem menos que 50 unidades, possivelmente você não está ganhando dinheiro com franquia. Você como franqueador, é mais ou menos um número mágico de ponto de equilíbrio, que 50 unidades é onde você talvez vira a chavinha da receita para se tornar positiva franqueadora. 85% das franquias do Brasil, dos franqueadores, não ganham dinheiro. Às vezes a gente vê a história, a gente vê tanto jogador ganhando dinheiro, Neymar, os caras fazem milhões, mas no futebol é algo muito parecido. Não sei se vocês já viram alguma pesquisa nesse sentido. Em torno de 90% de jogador de futebol ganha até R$4.500. Tipo, é algo absurdo, assim, se a gente for ver. E aí a gente tenta se pautar nos 10% que tem resultado extremo e ganham centenas de milhares de vezes mais do que somados os outros 90%. Então, no franchise não é diferente. 85% das franquias, elas não se preocuparam com o primeiro passo, que era o quê? O meu negócio tem possibilidade de escalabilidade? Então, se alguém quer entrar no segmento de franquia, eu recebo muita gente para bater papo, assim. E a primeira pergunta que eu faço é: quantas franquias você quer ter? O pessoal fala: eu preciso ter umas 20, 30 unidades na minha operação. Eu falo: não vai para franquia, porque você não vai ganhar dinheiro. Você vai ter incomodação pra caramba e não vai ganhar dinheiro. Não faz sentido você escalar o negócio que você não vai ter resultado. Então, o primeiro ponto, a gente acreditou no tamanho. Quando a gente montou, a gente achou que teria 100. Quando a gente abriu a quarta operação foi inaugurada em Caçador. Alguém é do interior de Santa Catarina aqui? Assim, Caçador. Não vai deixar eu mentir, então. Caçador tem 70 mil habitantes? 69.900 agora que você saiu, né? Nossa quarta operação... Uma parte morreu. Quando a gente inaugurou Caçador, a quarta operação, ela faturou muito mais do que as unidades da capital. E ali a gente falou: opa, o que a gente montou e pensou, cara, é muito maior. Porque a gente achou que a Mais Um era para capitais. A hora que a gente viu no interior performando, a gente falou: nosso negócio vai ter 200 cafeterias no Brasil. Vai crescer muito esse negócio, vai duplicar de tamanho. Então, uma outra sacada nossa é a todo momento estar olhando para o negócio e aprendendo. A gente tem 3 anos de operação. A todo dia a gente aprende com o nosso negócio e tenta evoluir. Então, a todo momento a gente olha o que está acontecendo e aprende. Olha, aprende, corrige. Olha, aprende, corrige. É um PDCA infinito aqui que acontece. Segundo ponto, cabe um sócio no seu modelo de negócio? Porque grande parte das franquias, e isso eu digo que a gente talvez seja um dos únicos cases no Brasil que é um grande franqueador sem ter unidade própria, e durante muito tempo a gente foi rechaçado pela ABF. Como é que vocês vão vender uma franquia sem ter operação própria? Sem ter a validação do negócio? Eu falo, é justamente por isso que eu vou crescer e vou vender. Porque se eu tivesse uma operação própria dando certo, é muito fácil chegar e falar para o cara: não, a minha faz 200, a tua está fazendo 30. Você está errando. Só que para eu vender e para eu dar certo, eu tenho que fazer o meu franqueado dar certo. Então o meu trabalho é muito maior. Eu tenho que entregar muito mais, porque quem vende franquia para mim é o meu franqueado. O cara vai comprar a franquia, ele quer falar com o franqueado que está atuando, ele quer saber como é que é o suporte, ele quer saber como são os produtos, se a franquia tem inovação, se eles estão preocupados com o franqueado, se ele quer trazer coisa nova.
Então eu preciso muito mais, entregar muito mais, porque quem está na linha de frente é meu franqueado. E aí, quando eu pergunto, cabe um sócio no seu modelo de negócio, eu quero me referir ao quê? Porque muita gente, por exemplo, tem uma cafeteria, deu certo, e aí o cara quer franquear o negócio dele. Geralmente esse é o caminho, o cara tem uma hamburgueria, deu certo, ele quer franquear o negócio dele. Ou qualquer outro segmento que não seja alimentação. Então ele vai no negócio que ele montou, deu certo, quer virar franqueador, e aí ele não sabe ser franqueador, descuida do negócio dele, ele quebra o franqueador e quebra o negócio dele. Tá? Acontece muitos casos disso. Quando eu falo em sócio, por quê? Porque o franqueador, em algum momento, ele tem que ganhar uma margem do que o franqueado está ganhando. Então isso se chama royalties. Existem diversas formas de se cobrar royalties. Ou royalties percentual do faturamento, ou royalties fixo. Isso geralmente é cobrado quando você não consegue controlar a venda e o teu franqueado pode sonegar. Porque o franqueado, não sei se alguém é franqueado aqui, mas tem um bichinho que pica o franqueado que ele pensa assim, ó, pô, eu estou trabalhando, meu franqueador está ganhando e eu tenho que sonegar de alguma forma dele. Não sei se é teu caso, mas... Não, mas vou começar a pensar assim agora. Bom insight, né? Então, a ideia é o quê? Será que cabe alguém no meio do business? Isso é um segundo ponto que você tem que pensar quando fala em franchise. 3. Barreiras de saída do seu negócio. Um outro bichinho que pica, como ele já fala, pô, eu tenho que sonegar alguma coisa do meu franqueador. Será que eu preciso dele? Em algum momento, essa pergunta passa na cabeça do franqueado. Passou ou nunca passou também? Mas eu abri em dezembro agora, eu tenho a empresa e eu abri uma franquia de hamburgueria. Abri em dezembro agora. De dezembro até agora passou umas 20 vezes na cabeça. Será que eu preciso desse cara junto comigo no negócio? Cara, essa pergunta está a todo momento, porque ele entrou, ele aprendeu, teve o know-how, e ele vai falar, cara, eu já aprendi, agora eu deixo ele de lado, porra, sei muito mais, né? Sou eu que estou ali na chapa, ali, eu que estou fazendo. Então, o que você tem que fazer para o teu franqueado não pensar 20 vezes em 3 meses? Né? Só uma, talvez, em 20 meses. Criar barreiras de saída do seu negócio. E o que são barreiras de saída do seu negócio? Você tem que criar tanta dificuldade para ele sair, tanta dependência dele com você, que ele vai olhar e vai falar, cara, é mais barato eu pagar royalties do que eu ir atrás e me preocupar com as coisas que o franqueador me entrega. Por exemplo, na Mais Um, vou trazer alguns exemplos de barreira de saída. Primeiro, marca. Aí o cara fala, posso criar mais 2. Né? Então, mais um não gostei, criar mais 2 café. Vende mais 2 é maior que mais um, né? Então, beleza. Então, marca. Segundo, copos. Né? Toda a identidade visual. Então, a gente entrega para ele, se ele quebrou, parou de ser parceiro nosso, ele já tem que ir atrás de fornecedor de copo. Porque isso é uma coisa que a gente desenvolve. Terceiro ponto, as máquinas. Não sei se vocês viram, tem uma cafeteria aqui embaixo, ela tem uma máquina amarela que é comodato. Então existe uma condição especial para quem é da franquia Mais Um Café. Né? Outro, grão de café. Então a gente desenvolve uma torre especial para o grão de café. Sistema de totem de autoatendimento. Então na hora que você vai colocando no papel todas as vantagens que ele tem, ele fala, puta, é mais barato eu pagar os 7% do que eu ir atrás de um totem, de uma parceria com a máquina de café, ir atrás de copos, os produtos. Eu tenho um croissant, não sei se vocês comeram o croissant, o nosso croissant vem da França. Né? Então, sim, ele vem, atravessa o oceano inteiro e vem para cá. Eu fui na fábrica na França conhecer. O Donuts vem da Europa. Então, são produtos que ele não vai ter acesso se ele não tiver na rede. São muitas barreiras. Então, se você está pensando em escalar seu negócio para o modelo de franquia, quais são as barreiras de saída do seu negócio? Ah, eu tenho um contrato bem amarrado. Cara, esquece. Contrato é a última coisa que vale no segmento de franquia. Contrato é papel. O cara rasga e continua tocando a operação. Todo mundo fala, não, eu tenho um contrato muito bom, meu jurídico é muito bom. Pô, a gente já teve muita unidade, e isso eu posso falar com propriedade. Contrato não resolve o seu problema. Você tem que ter alguma coisa mais forte. E o último, por que alguém compraria o seu negócio? E aqui, muitas vezes a gente como empreendedor, dono do próprio negócio, acaba sendo apaixonado somente pela nossa marca
e acredita que alguém compraria ela porque ela é bonitinha. Ah, não, eu tenho um modelo de negócio tão legal, o pessoal vai adorar. Cara, esquece. O mercado, ele é selvagem. Hoje está todo mundo expandindo, querer virar franquia. Se vocês, não sei se vocês já procuraram sobre franquia no telefone de vocês, mas se vocês procurarem, vocês vão começar a receber anúncios de várias marcas, né? E é hamburgueria, pizzaria, cafeteria, cara, infinidade, lavanderia, Omo, um monte de coisa. Então assim, ó, você tem o teu propósito, você tem seus diferenciais tão bem definidos que o cara que vai comprar o teu negócio vai falar, puta, isso daqui eu vou comprar por causa disso, 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 disso. Então eu acho que a hora que você soma esses 4 fatores muito bem desenhados, e eu acho que a gente, na verdade, é uma empresa de processos, nós, a Mais Um Café, e foi isso que fez a gente crescer, porque a gente tem muito bem desenhado cada um dos estágios aqui dentro. Existe uma infinidade de melhorias para acontecer, mas os processos que são desenhados hoje, eles acontecem de uma forma muito redondinha. Então, beleza, entendi esses 4 premissas do franchise. E quando a gente fala da Mais Um, que eu falo que a gente é uma empresa de processos, a gente tem 3 anos de história. E durante 3 anos, os últimos 3 anos do Brasil, a gente foi a franquia que mais cresceu no Brasil. Será que isso é sorte? Ou é coincidência? O que será que a gente fez para não estar naqueles 85% que estagnaram ali nas 50 unidades? Aqui é o ranking do G4. É legal que os 3 primeiros aqui foram alunos do G4, né? Então a gente ficou em primeiro. E nos outros 2, 2020, 2021, a gente acabou não sendo chancelado pela BF, porque a gente não estava no ranking das 50 maiores franquias do Brasil. Esse ano a gente entrou como dentro das 50 maiores franquias do Brasil, como dentro das 50. A gente foi a franquia que mais cresceu e também a gente é a franquia mais jovem da história a entrar no ranking das 50 maiores. Então a gente conseguiu 3 feitos em um único ano. E o que será que a gente fez? Ou o que a gente acredita que é um diferencial para escalar o negócio? E talvez é o que os 15% sabem e principalmente aplicam, para não ser medíocre. E medíocre, quando eu falo, é mediano. Porque tem muito franqueador que está tranquilo em ter 50 unidades. E quais são esses pontos? O que a gente acredita, primeiro deles, é ter um canal de expansão muito bem estruturado e principalmente com processos muito bem segmentados. Não sei se alguém aqui é vendedor, né? Ou talvez todos são vendedores, de alguma forma, né? Nós empresários. Mas quem tem o viés vendedor mesmo, eu sou operacional, tá? Mas eu sou vendedor em algum certo momento. Mas quem é vendedor, ele tem uma característica. Geralmente ele é desorganizado. O vendedor, ele não gosta de usar CRM, ele às vezes não quer seguir processo. Ou, eu não sei se isso acontece na empresa de vocês ou só aqui. Ou já ouviram falar algum amigo que tinha empresa que tinha venda e o cara era só meio desleixado. Mas em algum lugar eu acho que aconteceu isso. E a gente conseguiu mapear uma forma de expansão muito bem desenhada. Porque se você olhar o segmento de franquias até 2017, ele tinha uma expansão voltada principalmente na feira da BF. Alguém já ouviu falar da feira da BF? Feira de franquias? Sabe quantas feiras de franquias a gente participou? Nenhuma. E como que a gente foi a franquia que mais cresceu nos últimos 3 anos no Brasil? Não fomos nos últimos 4, porque no último 4 não existia. Porque a gente entendeu metodologia de venda. Como que você faz captação de lead? Hoje no seu negócio, você está no digital ou não? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Se você não está no digital, como diz o Lawrence, daqui 2 anos, talvez você vai quebrar. Porque, de alguma forma, o digital é a forma mais fácil, barata e rápida de você atingir o seu cliente. Coutinho, não sei se estou falando besteira ou não.
Eu sei que tem agência e trabalho com captação e aparecimento na visibilidade nas redes. Você tem agência ou é funerária? Ele falou caixão ali. No segunda página, né? Encontrar o corpo lá. Então, assim, ó, o quanto você está presente nas redes sociais para a captação do seu lead. Então, a gente entendeu que esse era um canal de venda de franquia. Então, o marketing nosso, e esse foi um dos grandes diferenciais nossos como franqueadora, a gente trouxe tudo para dentro de casa. Então, hoje aqui dentro da Mais Um, a gente tem o time de marketing, eu tenho o time de expansão, eu tenho o time de implantação, o time do Bruno, o time de consultor de unidade que cuida da loja depois de aberta, o time de arquitetura, o time de engenharia, o time de análise de ponto, o time de visita técnica. Tudo que um franqueado precisa, a gente trouxe para dentro de casa. Porque a gente entendeu que isso seria importante e principalmente daria velocidade. Hoje a gente entrega um projeto em torno de 4 a 5 dias. Então o cara acha o ponto, o time de arquitetura e engenharia entrega o projeto pronto 4 a 5 dias. Eu não sei se alguém já contratou algum arquiteto aqui, né, para fazer uma casa, ou uma sala, alguma coisa. Sabe como eles são rápidos, né? E daí volta e ó, quando tem retrabalho, então é mais rápido ainda. A gente fica muito feliz com o retrabalho. Então a gente entendeu isso e desenhou o quê? Nosso canal de expansão é muito bem estruturado. Hoje a gente gera o lead, trata ele, né? Quando eu falo em tratar, eu não sei se alguém tem empresa focada em venda, tem o SDR, o Closer, e tem o carinha no meio ali, né? Ou às vezes é só SDR Closer, ou às vezes tem o gerente de vendas. Cara, a gente eliminou todo mundo. Existe só uma pessoa que pega esse lead, esse interessado em comprar franquia, e vai até o fechamento dele. Oi? BDR. Que é? BDR. O BDR é quem? Esse cara Que faz inteiro. Só que assim, ó, geralmente as pessoas incluem o SDR, né? A gente eliminou essa posição. Aí você vira o BDR, que é o cara que cuida de todo o funil. Boa, obrigado. Então, o nosso modelo, e isso foi muito diferente das outras franquias, porque elas acreditam que elas devem filtrar o lead. Que deve ter esse cara ali, o SDR, que a meta dele é por passar a pessoa para frente. Então, cara, às vezes ele passa gente que não gera resultado. E a gente preferiu capacitar ainda mais os nossos BDRs. Então ele é capaz de analisar o perfil, explicar o negócio e fechar. Então nós temos realmente pessoas que são interessadas no negócio para vender, da ponta a ponta. Fechou? Então, canal de expansão muito bem desenhado. Segundo ponto, cabeça de stakeholder com mentalidade de shareholder. O que é isso? Eu falei que eu não ia falar palavras em inglês, né? E aí meti duas bem difíceis. Stakeholders são todos os envolvidos no negócio. Então, quando a gente olha como franqueadora, e quando a gente pensou na construção dela, os stakeholders para nós são os franqueados, são os fornecedores, são os clientes finais lá da ponta, são todos nossos parceiros. Então, e vou trazer um exemplo, quando a gente foi montar o cardápio da Mais Um, a gente contratou um especialista em mixologia, né, para desenvolver as bebidas da Mais Um. E uma delas, e ele apresentou um cardápio de em torno de 18 bebidas, a gente provou muito poucas, porque ele era um cara extremamente viajado, e a gente falou, a gente sentiu falta de um produto com caramelo, com baunilha. E aí ele falou, não, mas o produto com caramelo e baunilha tem em toda a cafeteria, vocês não tem que ter. Eu falei, é porque tem em toda a cafeteria que a gente tem que ter. E a hora que a gente falou isso, ele desistiu do projeto. Qual que é a grande sacada, insight que a gente pode tirar disso? Que muitas vezes o cara ele quer aplicar o seu gosto no negócio e ele não quer ver o gosto do cliente. Hoje essa bebida é a segunda mais vendida da Mais Um. É o caramel, então não sei se alguém já tomou o caramel. Tá? E foi totalmente contra por uma pessoa extremamente especialista. Então às vezes você é tão especialista no seu negócio e você para de pensar com a cabeça de todos os envolvidos. Você já parou para olhar o seu negócio, deu 2 passos para fora e olhou com a cabeça de outra pessoa? Às vezes você está deixando, você acha que você está entregando o melhor para o teu cliente, mas na verdade você está entregando o que você acha que é melhor para você e não o que é melhor para ele.
Então, isso acontece em todas as áreas. A gente pensa com a cabeça de stakeholder. Como é que eu vou agradar meu cliente? Como é que eu vou agradar meus fornecedores? Só que a mentalidade de acionista, ela está sempre à frente. Porque o negócio tem que dar lucro. Não adianta eu vir e fazer um negócio mágico, bonito, se não der dinheiro. Então a gente tenta mesclar essas duas partes da história. Pensar com a cabeça de agradar todo mundo, mas sempre com foco em resultado. E por último, o posicionamento de negócio. Que o posicionamento ele é muito voltado como a gente é percebido e como o cliente nos percebe. E aí existem 6 tipos de posicionamento que a gente trabalha, que existem, mas a gente acredita que 2 sejam os principais posicionamentos para gerar resultado na Mais Um. O primeiro deles é a questão de experiência e segundo, questão de excelência. A experiência, ela é percebida, e talvez para mim a experiência é a palavra mais subjetiva do mundo, porque o que é experiência para você é diferente de você. Cada um vai ter uma definição de experiência. E o sentimento de experiência, ele é percebido por todos, basicamente através dos sentidos. Então, se é atacado, a experiência ela é criada em você através dos seus sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Se eu sei que a experiência ela é gerada através dos sentidos, quando eu ataco os sentidos do cliente, eu gero sensações e sensações criam experiência. Então, na Mais Um, a gente tenta a todo momento atacar os sentidos dos clientes. Visão, desde a forma da cor, o tato, no totem, o paladar, com a questão do sabor, o olfato, o cheiro do café, a audição, a rádio da Mais Um. Então, a todo momento a gente está se preocupando como que o cliente vai ser impactado. A gente se preocupa com essa parte da experiência. E quando eu falo em excelência, a excelência está muito atrelada ao quê? Padronização e repetição de processos, e não a qualidade. Existe uma marca que você chega no balcão e pede o número 1, vem uma batatinha, uma coca e um refrigerante, né? Uma coca e um hamburguinho. Esse hamburguinho, ele é o hamburguinho mais gostoso que vocês já comeram? Não é, né? Mas eu sei que ele pode me salvar se eu estiver em algum país que a culinária não me agrada muito. Porque de norte a sul, a padronização acontece. E é isso que a gente tentou trazer para Mais Um. Então, de norte a sul, você vai encontrar o mesmo croissant que vem da França, o mesmo donuts que vem da Europa, o mesmo café que é colhido no sul de Minas, torrado em Curitiba e distribuído para o Brasil todo. Então, a gente se preocupou em fazer a padronização do negócio. Então, quando a gente consegue juntar esses 3 pontos, eu acho que ele é uma formulazinha que acaba dando muito resultado, porque a mágica acontece. O que o time da expansão vende, o time da operação faz acontecer. E para nós, os próximos passos, tanto eu como Vinícius, ou tanto como Mais Um, o que a gente acredita é que a gente ainda tem uma grande rampa de crescimento para os próximos anos. O negócio está só começando. A gente abriu nossa primeira operação fora do país agora, para testar o modelo. Então a gente começou pelo Paraguai. Por que Paraguai? Essa é uma pergunta assim. Eu poderia ter começado pela Europa. Eu recebo em torno de 50 a 100 interessados por mês em levar Mais Um para a Europa. Só que o custo de eu ir para a Europa, de passagem, hospedagem, alimentação, para testar um modelo, ele é pelo menos 20 vezes mais alto do que um custo para eu ir para o Paraguai, que a gente está algumas horas dele. Estratégia. Então, qual é a estratégia de expansão do seu negócio? A gente está aprendendo como é que é trabalhar num outro país, a gente está aprendendo como é a receptividade de uma marca brasileira em outro país. Então, talvez Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, e aí a gente vai tipo War. Hoje a gente está presente em 22 estados do Brasil, falta Acre e Amapá. Alguns dizem que o Acre não existe, mas meu sócio veio de lá, então ele está para comprovar. E a gente tem muito de processo para melhorar. A gente acredita que a Mais Um possivelmente vai entrar no varejo, então vocês vão ver a loja da Mais Um na rua e vão encontrar o produto nas gôndolas do supermercado, ou encontrar em outras redes de franquia, parceiras, porque a gente quer se tornar sinônimo de café. Olha que engraçado, a gente é o maior exportador de café do mundo.
E até hoje, são pouquíssimas marcas que são relembradas como café no Brasil. A gente não tem uma infinidade. Então, se a gente fala em franquia de café, são menos ainda. Então, a gente quer se tornar referência nesse segmento. E, principalmente, sinônimo de qualidade. Porque a gente acredita que isso norteia, cara, os nossos resultados. A gente nunca foi o mais barato em termos de franquia, então a gente tem a taxa de franquia mais alta do mercado, o royalties mais alto do mercado, só que a gente se preocupa muito com a entrega. E, querendo ou não, a gente acredita que acabou acertando por essa escolha. E o que eu acho que são alguns pontos que são interessantes da jornada que a gente aprendeu e continua aprendendo. Primeiro deles, os 4 alicerces do empreendedor de sucesso, para mim, Vinícius, são esses: persistência, resiliência, insatisfação e executabilidade. Persistência, a gente começou um negócio do nada, quebrou, tô estragando a foto aí, Lawrence. Quebrou algumas vezes no caminho, enfrentou a maior pandemia, quebrou na pandemia e continuou, não desistiu. Então, para nós, a persistência é algo primordial. Então, se você está iniciando no seu negócio, quer virar empreendedor, tem gente que quer virar empreendedor, tem gente que já é empreendedor, persistência para mim é fundamental, porque é impossível você ganhar de alguém que não desiste. Eu acredito muito nisso. Cara, é impossível. Segundo, resiliência, dificuldades, problemas. Isso a gente tem, come no café da manhã, né? E eu acho que um mal do brasileiro é vitimização. E ele quer tornar o seu problema maior do que realmente ele quer compartilhar, ele quer potencializar o problema dele. O problema existe, come no café da manhã, já resolve o outro de sobremesa, então tá com o pau. Insatisfação, ele falou que eu sou uma pessoa extremamente insatisfeita com o que a gente tem. Eu acho que a gente poderia ser muito maior, poderia ser muito melhor. Para mim, cara, a perfeição não existe. Eu acho que a gente tem que continuar. Essa insatisfação é algo que nos move, porque o dia que vocês pararem, mais uma vez, o negócio vai morrer. E executabilidade. Não adianta nada você ter ideias muito boas e não colocá-las no papel, não fazer elas acontecerem. Então, se você é gestor, eu acho que você, teu time, todo mundo tem que ser um agente de execução. Isso é game change no negócio. Um ecossistema forte acelera a sua jornada. Lembra que eu comentei que talvez uma das minhas maiores burrices empresariais era não perguntar? Primeira vez, basicamente, que eu sentei na mesa com outros franqueadores e gente que tinha 180 unidades, gente que tinha 90 unidades, e eu perguntava, como é que você faz lá, nesse caso? Como é que você fez nisso? Eu falo que ali foi uma das principais mudanças-chave do meu negócio, que a gente aprendeu muito com o outro. Então, hoje eu levo o ecossistema da minha vida de forma, cara, premissa básica. Eu faço parte eu comecei no G4 pela imersão, entrei no clube. Então, o clube são membros. Tem gente que quer entrar, às vezes, nesses grupos de mentoria, e eu estava procurando um grupo para entrar. Não é fazendo merchan, acho que não tem ninguém na sala deles aqui. Dá para falar mal também, se precisar. Mas porque eu acreditava que lá ia ser um ambiente de negócios. Cara, o negócio ele tá muito longe de acontecer. Só que o quanto você cresce e ganha em relacionamento, o teu negócio ele cresce exponencialmente. Então, para mim, eu falo que fazer parte do clube, e hoje eu sou um puta defensor do G4, tanto que eu recebi os membros aqui essa semana, e hoje estou aqui falando com vocês, compartilhando um pouco, e no final do mês eu vou estar de volta falando para o G4,
para mim eu aprendo infinitamente mais com as perguntas, porque eu estou cercado de pessoas muito mais inteligentes do que eu. E cada um na sua área. O cara vem com uma pergunta tributária, o outro vem com uma pergunta de logística, o outro vem com uma pergunta... Então, quando você está cercado de pessoas que são complementares a você, isso te faz sair da zona de conforto e faz você pensar em soluções. Eu acho que essa é uma outra grande sacada do empreendedor de sucesso. Felipe, só falar um negócio. Eu sempre falo para as pessoas não empreender pelo motivo errado. Ah, porque eu vou subir meu nariz, vou trabalhar menos, vou ganhar mais. Buchitário. Por isso está fudido. Quer entrar em comunidade para vender produto, não entra. Se você entrar para isso aí, você está fudido também. Vai se frustrar e você vai ser muito mal visto. Mas o que você vai ganhar de forma intrínseca no seu negócio é bizarro. Então seja um interessado e não um interesseiro. Não é no G4, em qualquer comunidade. Faça isso aí, que eu tenho certeza que você está muito bem. E eu acho que a reciprocidade de entrega, a gente foi empreendedor, a gente participou, foi selecionado pela Endeavor. Já ouviram falar da Endeavor? A gente foi uma empresa selecionada e lá tem uma das premissas da Endeavor. Para quem não conhece, 10 segundos da Endeavor é talvez o maior grupo de empresários do mundo, é uma organização mundial. Quem coordena ela aqui no Brasil, quem trouxe para o Brasil foi o Jorge Paulo Lemann e o Beto Sicupira. Eles talvez não estejam no melhor momento para citar eles, mas ainda são referência para mim, porque eu acho que, independente do que fizeram, eu acho que eles, cara, alguém que consegue fazer aquilo é foda, né? E eu gosto de estar com gente foda. E eles trouxeram essa organização, que é uma organização mundial, lá nos anos 2000, e é um grupo onde algumas empresas são selecionadas, é um processo bem difícil, não sei se alguém aqui faz parte, já foi selecionado pela Endeavor? Não? E uma das premissas da Endeavor, e lá você tem acesso a qualquer mentor do Brasil, você consegue acessar qualquer pessoa, é o give back. Então, o que é o give back? É devolver o que você aprendeu para alguma outra pessoa. Então, isso eu incorporei, e é algo que para mim é extremamente satisfatório poder compartilhar, não só aqui, compartilhar com outros empresários, e quando você compartilha, você tem outras pessoas que compartilham, então isso vira uma potência de compartilhamento, que é o que o Lawrence falou. Eu não entrei no G4 para fazer negócio, acabei vendendo o Paraguai através do G4, então a nossa operação da Mais Um, ela foi para o Paraguai através de um membro que ia fechar com um concorrente nosso aqui, Branco e Preto, ia levar o Branco e Preto japonês lá para o Paraguai, e aí ele falou, entrou esse membro aqui, acabou de entrar, eu tinha recém-entrado, bate um papo lá com ele. E através de muito mais relacionamento, a gente acabou levando a operação para o Paraguai. Então esse é um dos negócios que surgiu. Conheço gente que fez fusões, isso aconteceu em diversos casos no clube, de pessoas que fizeram fusão. E principalmente, resolução de problemas. Então você poder compartilhar, eu acho que o empresário ele é um ser solitário. Quanto mais você cresce na pirâmide do negócio, mais sozinho você está, menos pessoas você tem para compartilhar. Por isso que quanto mais você cresce, mais inteligência emocional você acaba desenvolvendo. Você tem que resolver os problemas, tem que absorver e está tudo certo, né? Então, cara, o ecossistema forte faz total diferença. Um outro aprendizado, olha, admire os cases, mas acredite que você pode ser benchmark. Antes de montar Mais Um, eu sempre fui apaixonado pelo Starbucks. 35 mil unidades não é para qualquer um. Só que... E as outras redes de franquia, tenho inúmeros outros cases. Esses que eu sentei na mesa, que tinham 90, 180 unidades, há 15 anos de história, 20 anos de história. Eles sempre foram cases para mim, mas eu acreditava que poderia crescer mais. E aconteceu. Então, se você acredita e executa, cara, você pode ser benchmark no teu mercado. Não imaginava, em 3 anos, ser reconhecido pela ABF, ser o maior case de franquias. Não imaginava, de verdade não imaginava. Tanto que eu falei que a gente montou o negócio para ter 100 operações. Hoje nós temos 600. Em 3 anos. Talvez eu pensei que teria 100 em 10. Ledo engano. Então hoje, a hora que eu cheguei em 200, eu sabia que podia chegar em 1000
e a hora que chegar em 1000, eu sei que vai chegar em 2, 3 e vai acontecer. Eu acho que, como empreendedor, trazendo de volta, a sua vontade de vencer tem que ser maior que a sua melhor desculpa, porque todo mundo tem desculpa, né? Mas a sua vontade de vencer tem que ser maior do que ela, porque você sempre vai contar uma historinha para você. Dentro da tua cabeça tem alguém contando uma historinha para você, e se você não tiver uma vontade maior do que isso, você vai acreditar na desculpa. Eles podem copiar o que fazemos, mas jamais irão copiar o que queremos fazer. Cara, para mim isso daqui, quando eu tenho o mínimo de preocupação com o que eu apresento de lançamento que vai ter, a hora que eles vão na loja, outro concorrente na loja, bater foto. Cara, isso dali que ele está vendo, eu pensei 2 anos atrás. O que eu estou fazendo hoje vai ser disruptivo daqui a 2 anos. A gente está muito na frente, pensando muito na frente. Isso foi um diferencial nosso. E, para finalizar, eu acho que, como qualquer pessoa, todo mundo deve levar isso como filosofia. Go big or go home. É isso, pessoal. Obrigado. Valeu.